informação na palma da sua mão. A arquiteta Paloma Bedani retomando aqui o Arquiobras. E agora, depois do intervalo, a gente vai retomar aqui com o engenheiro civil Nelson. Nelson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Pode se apresentar. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina. Nelson Miguel Júnior, engenheiro civil há 42 anos. Olha isso, gente. Presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá. Legal. E inspetor também pelo CREA na Câmara de Civil. Bacana. Nelson, conta um pouquinho pra gente como que tá os benefícios para os associados e quantos são nessa associação atualmente. Bom, a Associação de Mauá, que se chama ASEAN, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá, nós estamos com 123 associados. E o que a gente, a maioria da dificuldade dos profissionais, o que o CREA dá? Exatamente. Qual o benefício? Qual o benefício? Então, o que tem que se fazer? Os presidentes, as diretorias das associações, que teriam que ter esse link de poder falar o que pode ser feito, o que pode dar. Todas as associações que são cadastradas no CREA têm certas parcerias. Tá. E nessas parcerias você faz ou um curso, ou você faz uma palestra, ou você faz uma semana que o ano passado nós fizemos a primeira semana de engenharia no ABC. Que legal. Foram 4 dias. E coincidiu junto com o aniversário de Mauá, que é 8 de dezembro. Que então legal. nós fizemos 4 dias de cursos, palestras. Todos voltados para a área da construção civil. Todas voltadas para a área de engenharia no geral. Legal. Você fala construção civil, todo mundo pensa é que é limitado, né? Não é limitado. Construção civil, todo mundo pensa que é engenheiro. Não é só engenheiro. Tem engenheiro mecânico, tem engenheiro elétrico, Exatamente. tem engenheiro de segurança. Tem várias áreas que completam a construção civil. Legal. Conta um pouquinho pra gente como que está sendo o atendimento no CREA agora nesse período de pandemia. Foi bom você falar. A partir dessa semana foi feita uma retomada de que sentido? Você entra no site do CREA, faz um agendamento. Esse agendamento, vou explicar por Mauá. Tá bom. Mauá é de terça-feira. Tá. Então o agendamento você faz. Aí toda terça, das 10 horas da manhã até as 14 horas, é agendado. E você vai lá. Você diz o profissional. O profissional faz o agendamento e vai na associação. Nós temos uma associação que tem uma parceria junto com o posto do CREA, que chama-se UOP. Tá, onde que é? Qual é o endereço? Avenida Queiroz Pedroso, 468, Jardim Pedroso. Então, das 10 até as 14, o que acontece? Já está agendado de 15 em 15 minutos. É uma nova retomada, porque essa pandemia mudou muito. Sim, então, não vai ter muita coisa mais presencial. Sim. Hoje, nós temos que se aperfeiçoar na mídia. Verdade, muita coisa online, né? E isso que vai ter que ser bastante executado. Tá, e como que vocês estão pensando na retomada pós-pandemia? O que vocês têm de estratégia? Na construção civil não parou. Não. Foi um dos poucos segmentos da sociedade que não parou. Sim. Por quê? Constrói-se muito, se para, na hora de voltar fica muito mais caro, um monte de coisa. Vai ter que se ajustar. Verdade. Salário, vai ter que se ajustar tudo. Tá bom, Nelson, me conta um pouquinho, o engenheiro que acabou de se formar, para ele migrar para o CREA, como que ele faz para ter acesso a tudo isso? Mais uma outra boa pergunta. Nós estamos em 2020, no final de 2018, eu e 2 engenheiros, um engenheiro de Santo André e um hoje chefe da região, nós começamos a ir nas faculdades. Legal, fazer essa abordagem, né? Nós começamos a fazer isso daí, só que depois correria, não fomos mais atrás e essa pandemia ainda estagnou. O que a gente queria? Conversar com o pessoal que estava entrando na faculdade, principalmente no primeiro ano, e no último ano saber qual a expectativa, né? E o que é o principal, quais são os deveres e compromissos do engenheiro recém-formado. Legal. E o que vocês sentiram desses alunos? Muita desinformação ou muita gente ansiosa para executar os dois, mas a maioria era desinformação. Poxa. Porque a faculdade quer aluno, e aluno é receita. Então tem muito curso que não explica o pós-formado. Não. E a obrigação, eu voltar a falar, a obrigação que seria, não é só o CREA, as associações, os sindicatos de engenheiros, no geral, teria que fazer o quê? Explicar o que é pós-formado, principalmente os deveres. Aí fala, pô, o CREA só sabe cobrar? Não, o CREA não sabe só cobrar. O CREA dá um suporte jurídico e profissional que faz com que
vai fiscalizar uma obra, não tem um profissional, notifica ou a consultora ou o proprietário para poder regularizar e ter um profissional. Se esse cliente final for notificado, ele pode ter acesso ainda assim no engenheiro do CREA? Para regularizar a obra? Ele tem obrigação. Olha só, gente, fica a dica, hein? Não é só engenheiro. Agora eu vou falar, estou puxando a sardinha pro meu lado, que eu sou engenheiro CREA. Claro. Mas precisa CREA CAL. Então eu vou falar mais. O profissional não, o proprietário ele recebe uma notificação e tem um prazo para você apresentar um profissional da área competente para ser responsável. Legal. E as prefeituras, um erro também, que as prefeituras, como não tem tanta gente trabalhando, né? Não, para fiscalizar, aí corre tem meio muita solto. obra para pouco técnico. Bastante. Né? Bastante. Demanda bem discrepante. E falando em cobrar, como que está a questão da anuidade, né, para o pessoal que está no meio da pandemia? Alguns engenheiros que eu tenho contato, tinha bastante coisa orçando, prospectando e acabou não convertendo em venda, em negócio, por conta da pandemia, porque sentiu o cliente um pouco inseguro. E aí ele também está sem receita. Como que ele faz para pagar a anuidade no meio desse turbilhão de coisas? Existe um parcelamento que foi se estudado do que nós temos uma caixa de assistência, chama-se mútua. Mútua. Quando o profissional da área de engenharia, que é CREA, tira uma RT, uma porcentagem dessa vai para a mútua. E poucos profissionais não são cadastrados na mútua. O que você paga por ano é uma coisa simbólica. Olha aí, se você for num restaurante, você paga muito mais num restaurante do que numa anuidade da multa. Não é bem uma anuidade, você se torna um sócio e tem muito benefício que não se usa, os caras não sabem. E como que faz para ter acesso a isso? Como que só, eles fazem para saber? É cadastro. Cadastro. Eu vou deixar agora que eu vou começar a participar com você. Obrigado pelo convite. Imagina, qualquer coisa que precisar na região, eu estou à disposição. Depois passam o meu celular ou passa e-mail à disposição, porque muita gente recém-formada sente falta. E eu recebo de vez em quando ligações para poder explicar o que é, como é que se faz, como se cadastra, como é que tira uma RT. Olha, muita gente não sabe. Não eu sabe. Mesmo, quando eu saí da faculdade, por coincidência eu trabalhava no escritório que fazia parte de licenças e alvarás. E aí eu tive acesso nesse escritório, porque nunca ninguém sentou para me explicar como fazia uma RT, né? No meu caso, RRT. Para quem não sabe, é o Registro de Responsabilidade Técnica e dos Engenheiros. ART, anotação. ART, anotação de responsabilidade técnica. O termo é bem parecido, mas as funções e destinos são diferentes, né? São diferentes. E assim, é fundamental, gente. Eu falo sempre que, como profissional, é nossa função educar a população. A cultura do brasileiro não é de contratar arquiteto e engenheiro para fazer a obra. Arquiteto para quê? Engenheiro para quê? Deixa que eu faço. Chama o Zé e aí vai dar problema. Então, gente, vamos mudar essa cultura e para que a gente tenha acesso, né, ao engenheiro, a toda essa documentação, deixar a sua obra regulamentada, o seu projeto regulamentado perante os órgãos públicos e associações que envolvem tudo isso, para que não tenha prejuízo lá na frente, e mesmo porque isso também valoriza o seu imóvel, né? Então eu sempre falo isso pra gente, como profissional, a gente tem que educar a nossa população e explicar realmente a diferença entre o engenheiro e o arquiteto, qual que é o papel de cada um na obra. E aí, se você quiser deixar alguma dica também, fica à vontade. Nós temos hoje, no ABC, nós temos 7 cidades. Nós fizemos, já foi feito há algum tempo, eu tive o prazer de coordenar 2 anos atrás, chama-se UNASET, União das Associações das 7 Cidades do ABC. Que legal. Nós tentamos fazer que nem o consórcio faz. Todo ano é uma cidade que fica o gestor dessa união. Que vai ser beneficiada com isso. E nisso daí, o que a gente faz? Discute a região. Por quê? Mauá é uma cidade que tem uma certa dificuldade, São Caetano é diferente, Santo André é diferente, Diadema... Mas tem muito potencial. E isso que tem, a gente tem que se unir. Exatamente. E fazer com que a gente dê um pouco mais de retorno para o profissional. Um trabalho de formiguinha, né? Mas de formiga em formiga que faz um formigueiro. Eu vou voltar a falar,
as associações que têm que fazer isso. Exatamente. Isso peca muito. O cara quer ser presidente, mas não sabe traz nem nada. pra quê, Não né? traz nada para o associado. É verdade. A associação nossa lá de Mauá, qual eu sou presidente do triênio 18-20, a gente está com bastante... é nova, 5 anos, estou com 123 associados. Só no município de Mauá são quase 3.000 profissionais cadastrados no Olha CREA. só, quanto tempo que já tem a associação? Ela vai fazer 6 anos agora em começo de outubro. Tá. Então, perante as outras, São Caetano, Santo André... São mais maduras, né? Para Mas não o Ribeirão, significa que não quer mudar, né? Não, são muito mais velhos. Então, fala, por que a sua associação não tem arquiteto? Que quando foi dividido CAL e CREA, aí pela nova resolução, as novas associações não podem ter arquiteto na diretoria. Você pode ter associado arquiteto sem problema nenhum. Ribeirão é a associação que tem arquiteto, Santo André tem, São Bernardo tem, São Caetano tem, Sim. as novas com Mauá, São Bernardo, Diadema, Rio Grande da Serra não tem porquê. Nessa cisão você não pode mais ter o nome arquiteto no nome da associação, que nem a minha é a ASEAN, Associação de Engenheiros, o A que seria de arquiteto que nós montamos. Nessa nova resolução tive que pôr o A de agrônomo. Entendi. Para poder, não é modificar. Mas é se adequar. Para se adequar, isso, a palavra certa é essa, para se Legal. adequar. E a Nelson, gente... Oi. Não, pode continuar. Nelson, me fala uma coisa, você sempre foi mais para essa parte de burocracia e tentar mudar o mercado, ou você também já foi engenheiro de campo? Sou engenheiro de campo. Olha Agora aí, por ter engenheiro raiz. Eu já morei no Acre, já morei num monte de lugar com obras. Hoje, Legal. por ter um cargo na prefeitura, eu fico mais interno. Tá. Mas eu senti lá atrás o que o profissional recém-formado sente. Por isso que eu consigo... De alguma maneira ajudar, né? E orientar. Porque na minha época, se eu tivesse alguém... Te falando? Não digo eu, mas alguém um pouco com mais experiência falando, seria muito melhor. O que falta é isso. Infelizmente falta, tanto para vocês, arquitetos, como para nós, alguém orientar o recém-formado. É verdade. Eles não sabem nem tirar uma RT. Não sabem. Mesmo com aquele monte de cartilha e manual, é complicado. Tem que ter o dia a dia. Você tem o serviço tudo online, tudo explica. Mas o mal da gente é não saber... Não é saber ler, não saber entender o que a apostila. E quando você tira uma RT e você vai tirar tem um atestado e vai virar um acervo, começa a dar os comunicos por quê? Preenchimento da RT errado, o valor não é nem a obra, nem nada disso. Não, o valor da obra errado, onde que você discrimina o tipo de serviço faltando. Então, o que falta muito é isso. Entendi. E o recém-formado tem um pouco Ele também não tem culpa, né? Ele não tem, sei lá, ele ficou 5 anos na faculdade, ele quer começar a receber, ganhar. E não se preocupa um pouco também com o pós. É verdade. Tem que plantar e tem que esperar essa semente crescer e dar fruto, né? O que eu sempre falo pro pessoal, se você está numa obra tanto particular como pública, tira um atestado para depois virar um acervo. Isso é um histórico do engenheiro, não é 42 anos meu de formado. Eu, em prefeitura, estou desde 93, vou e volto, eu sou cargo comissionado. Mas você precisa ter acervo. Sim. Que acervo é o histórico do engenheiro ou do arquiteto. Bacana. Eu chamo de repertório, mas é a mesma coisa. É por causa que um é engenheiro e outro é arquiteto, por isso tem nomenclaturas diferentes, mas precisa. Precisa porque às vezes você está desempregado, você tem um currículo bom, o que é o currículo? Os acervos. Você consegue ir às vezes numa consultora que precisa. Verdade. Olha, fica a dica, hein, gente? Dica valiosa para vocês que estão ingressando. Meu filho se formou há 2 anos. Eu estou conseguindo acervo que eu já, graças a Deus, já estou aposentado, mas trabalhando. Você concorda que é um hábito? É um hábito, né? Precisa de realmente administrar essa parte. Que falta muito, o profissional não tira. Eu conheço engenheiro. Eu conheço engenheiro que não tem foto de obra, eu fico maluca. Não, eu não tenho foto de obra, mas você tem o que é o documento maior de tudo, que é o acervo. O pessoal não tira, não se preocupa com o amanhã. Aí você consegue fazer assessoria, que também dou assessoria, só tendo o acervo. Às vezes fala, você tem tal acervo? Tenho. Dá pra gente se compor?
Se você não tiver, como é que você faz? Verdade. Nelson, fala pra gente, qual que é a sua maior paixão? É tá no campo ou tá ajudando essa galera? Hoje, tá não, é campo. É campo, né? Ver o negócio acontecer, né? Só que depois de uma certa idade você vai se ficando velho e cansado. Não, velho e cansado, aí você já começa a diminuir. Entendi. O ritmo, que a paulada de obra é muito pesada, né? Eu morei 3 anos no Acre, trabalhei os últimos 6 meses na Estrada do Pacífico. Nós estávamos no 330 quilômetros da capital. Nossa. E é campo. Aí você não fica no escritório. Não. E hoje no container quente, olha não, lá. E outra, na época, se não tem hoje o recurso que o celular tem. Na época era as maquininhas, não, né? as maquininhas que a gente usava na faculdade, 4 operações, olhar. Então, e também às vezes você não consegue ter a internet. E precisa ir para o campo. O engenheiro que não for de campo não sabe. Ou depois, eu acho ou que no até escritório. O arquiteto tem que ir para o campo. Eu ouvi esses dias de um cliente que é engenheiro, ele falou assim, eu recebo muita demanda e os projetos vêm errado porque o arquiteto não vai para o campo. E você já tem essa expertise porque você vai bastante pro campo. Então eu levo a minha estagiária, ela fala assim, e se tiver uma barata lá? Eu falei, vai ter uma, vai ter várias e você vai matar todas. Então vamos pro campo. E aí ela entende para fazer o projeto conciso. Só para você ter uma noção, o Brasil é o único país do mundo que é o inverso. O arquiteto é de escritório e o engenheiro de campo. O resto dos outros é o contrário. E você sabe o que se chama engenharia civil? Conta pra gente. Você sabe? Não, tô perguntando. Eu não sei, eu nunca estudei isso. Não é. Isso é história do Brasil. Legal. Na época que vieram os portugueses para cá, era muito engenheiro militar. Tá. E aí tudo que se fazia era engenharia militar. Não existia nomenclaturas diferentes, civil, elétrica, mecânica. Hoje nós devemos ter, acho que 300 nomenclaturas de engenharias diferentes. E o civil não existia. Aí eu não sei lá quem foi o gato perguntou, por que não um engenheiro civil? E eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que chama-se engenharia civil. Os outros é engenharia de estrutura, engenheiro hidráulico. Olha. Nós abrangemos bastante áreas na civil. Entendi. Teve uma época que foi o pool na Arábia, nessa época fazia faculdade e estava acho que no 4º, 5º ano, tinha gente recém-formado que estava indo para a Arábia porque o engenheiro civil ele se adequa a um monte de situações. Uhum. É errado? Não. Ele aprendeu a fazer. A gente faz coisa na fiscalização de obra, na obra quando quem executa, que é da área aí vão ficar bravos comigo, mas na área de elétrica, área de mecânica. Verdade. Que precisa ter. Precisa. E não precisa é ter só um olhar, né? O que você acha que uma pessoa tem que ter para ser engenheiro e o que ela não pode ter no campo? Dó dos outros. Não pode ter dó? Não pode ter dó. Tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Tem que ser humano. Bacana. O que falta um pouco na engenharia é um pouco de humanas. Falta muito um pouco de humanas, de tratar e lidar com as pessoas. Então tá bom. Gente, esse foi o Nelson. Toda sexta-feira estaremos aqui às 13 horas. Vamos falar também dessa desburocratização. E eu conto com vocês. Sigam nossas redes sociais, que é Projeto Arquitetura. E estaremos... Lembrando que também, assim, a gente encerra aqui no Facebook, mas continua na rádio. aguardiandanoticia.com.br. Toda sexta-feira, então, estaremos aqui. Agradeço a todos pela oportunidade. Nelson, seja bem-vindo. Obrigado. Que sejam muito boas as nossas tardes juntas. Vamos separar um conteúdo bem bacana para os nossos ouvintes. E até logo. Bom final de semana. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886, aguardiandanoticia.com.br ou mande um e-mail, contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia.